a última oportunidade que eu tive aqui com os irmãos de compartilhar a palavra de Deus, a gente iniciou na primeira parte desse texto, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Na altura eu fiz a leitura com os irmãos, apesar de não tratar com os irmãos esse texto. A gente tratou um pedaço anterior, porque apesar de ter esse texto, ou melhor, de termos as escrituras divididas em versículos e capítulos, a gente precisa entender que naquela época era um texto corrido. Então as pessoas podem olhar e podem falar, mas você tratou 2 pedaços e agora vai tratar mais um. Mas a divisão do texto não é conforme está nas escrituras. Mas a gente tratou dos versículos 10, do capítulo 3, versículos 10 a 17, falando sobre a suficiência das escrituras, falando sobre a autoridade das escrituras, que toda escritura ela é útil. E toda escritura ou toda a palavra, ela é eficaz, ela é suficiente, ela é autoridade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E quando a gente olhou, na época a gente trabalhou alguns versículos mostrando que Paulo, desde o começo, é isso que ele trabalha com Timóteo, mostrando a importância da palavra, a importância das escrituras. E eu tenho dificuldade com pessoas que dizem que a escritura, a palavra de Deus, ela não é suficiente. Porque para mim, uma pessoa que abre a Bíblia e diz que a palavra não é suficiente, e aí você pode discordar de mim, ela não é cristã. Porque se a palavra não é suficiente, ela não é autoridade. Se ela não é autoridade, Cristo não é suficiente, Cristo não é autoridade. E como uma pessoa vai olhar para as Escrituras, que é a palavra de Deus encarnada, revelada a nós? Como que a pessoa olha para as Escrituras e ela fala que essa palavra não é suficiente? Essa palavra não é autoridade. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para essa carta de Paulo a 2 Timóteo, não tem como nós não olharmos para esta palavra e entendermos que Paulo está apontando para algo que é crucial na vida de Timóteo. A gente precisa lembrar que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava no final da sua vida. E ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso no próprio versículo 6 do capítulo 4, que ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Diferentemente da primeira prisão, que Paulo estava preso domiciliarmente, aqui ele estava num cárcere, acorrentado, sofrendo. Aqui ele estava no final da sua vida. E ele sabia, e ele tinha esse entendimento. E foi na mesma época em que Nero estava fazendo várias coisas contra a própria cidade em que ele era o chefe. Ele queimou um monte de casa com um monte de gente, fez várias atrocidades. Porém, o que ele fez? Ele colocou culpa nos cristãos. E ele falou: quem fez isso foram esses que ficam pregando. E então começou uma grande perseguição a essas pessoas que faziam parte do corpo de Cristo naquela época, a essas pessoas que faziam parte das igrejas daquela época. E aí aqui Paulo escreve a Timóteo, quando Timóteo era responsável pela igreja em Éfeso, e uma cidade tomada por
pelo templo de Ártemis, na época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde era uma pressão para que a igreja se tornasse como a cultura da época, onde era uma pressão, onde aquela igreja, ela recebia pressão de falsos mestres daquela época, que queriam adentrar naquela igreja. E então Paulo escreve para Timóteo, deixando para ele uma única exortação, que é nesse texto: pregue a palavra. Pregue a palavra. E a gente vai então ler esse texto, meus irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. E a palavra de Deus diz assim: diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Senhor, nós queremos continuar te honrando, te glorificando e exaltando o teu nome, agora por meio da pregação da tua palavra. Deus, obrigado. Obrigado por esse culto que estamos prestando a Ti. Receba esse culto, ó Pai. E, Senhor, que em todo momento a Tua palavra seja explicada, a Tua palavra seja exposta, a Tua palavra seja aplicada. E que em todo o tempo a nossa preocupação seja apontar para Ti. Fazer com que o Senhor seja glorificado, honrado e exaltado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, imaginem, pense comigo, um apóstolo morrendo, um pastor jovem sob pressão, e uma igreja moldada pelo mundo, uma igreja sendo moldada pelo mundo. A preocupação de Paulo ao olhar para Timóteo e a escrever para ele é falar justamente como ele inicia esse texto. Ele inicia esse texto falando o que todo mundo gosta de falar hoje: corandeu, corandeu. E o que quer dizer isso? Diante de Deus, diante da face de Deus. Paulo fala para Timóteo, Paulo que foi transformado, que foi alcançado pelo próprio Cristo, pela própria palavra, teve a sua vida transformada, teve a sua vida violentada pelo Evangelho, onde ele tinha uma cosmovisão totalmente diferente daquilo que Cristo ensinava. Paulo era um perseguidor da igreja, e a partir do momento que o Evangelho estraçalha a sua vida, transforma a sua vida, Paulo tem a sua cosmovisão transformada a partir desse Cristo, a partir desta palavra. E então Paulo entende que ele tem que viver sendo guiado por esta palavra, sendo guiado por esse Cristo. E a preocupação dele para com Timóteo era a situação da igreja sofrendo perseguição na época, justamente por causa de Nero, que tinha inventado
que os cristãos estavam matando aquelas pessoas, que estavam queimando, ateando fogo na cidade. E a preocupação de Paulo é: pense, lembre das coisas que a tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice te ensinaram. Sobre quem elas ensinaram? Sobre Cristo, sobre o Evangelho. E aí, quando ele fala diante de Deus e diante de Jesus, ele não está só falando para Timóteo. Eu te exorto, diante de Deus, diante da face de Cristo, porque Ele é o justo juiz, é Ele quem vai julgar a tua vida, a maneira como você vive, o teu ministério. É a Ele a quem você deve temer, não aos homens. Por isso que ele fala, corandeu, diante de Deus e de Cristo Jesus. Viva a tua vida preocupada com o julgamento de Cristo, porque Ele é o juiz, Ele quem vai julgar a tua vida, a maneira como você vive diariamente. Então tem duas coisas que nós gostamos muito de falar. Para que o homem existe? Qual o objetivo final do homem? Glorificar a Deus e viver eternamente com Ele. Mas o que significa isso? E a outra coisa que as pessoas gostam de dizer também é essa palavra que eu falei, corandeu. É bonito, né? Corandeu. Parece que me faz ser mais espiritual. Porém, antes da gente se preocupar em falar palavras bonitas, a gente precisa entender que Paulo exorta a Timóteo, falando para ele que a vida dele deve ser vivida diariamente diante da face de Deus, diante da face de Cristo. Nossas vidas, meus irmãos, a nossa vida, ela deve ser vivida diariamente corandeu, diante da face de Deus, diante da face de Cristo. A gente não deve temer a homens, a gente não deve se preocupar com aquilo que os homens acham da gente ou deixem de achar. A nossa preocupação deve ser o que Deus, ao olhar para nós, o que Ele tem achado, a maneira como nós temos vivido. Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho, tiveram as vidas transformadas por Cristo. Como será que nós estamos vivendo? Com uma preocupação de que agradaremos aos homens, ao mundo, ou com uma preocupação de que nós estamos agradando a Deus? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele é o juiz. Ele é o Deus que nos salvou. E é diante dele, é para ele que você tem que prestar contas. Se você existe para viver, para glorificar a Deus, a sua preocupação, a minha preocupação deve ser em todo o tempo entender que a partir do momento que eu entendo quem é esse Deus, a transformação que Ele faz na minha vida, eu entendo que a minha vida, ela vai ser toda guiada por esse Deus. Toda guiada por esse Deus que é a base de tudo. Hoje, a gente faz uma coxa de retalhos. A nossa cosmovisão, a gente diz
que ela parte de Deus, a gente diz que ela é teocêntrica, porém, conforme nós vamos bebendo das coisas do mundo, nós vamos pegando as coisas do mundo e nós vamos trazendo para dentro da igreja, querendo influenciar pessoas para que vivam de acordo com aquilo que aprenderam lá fora e trazem aquilo para as Escrituras, dizendo que a Escritura ela não é suficiente, ela precisa de mais coisa, ela precisa ser atualizada, ela não ensina sobre casamento, ela não ensina sobre isso, sobre aquilo outro, e nós precisamos de outras coisas. Nós estamos mais preocupados com a influência que o mundo causa em nós do que a influência que a palavra causa em nossas vidas. Porque a nossa preocupação tem sido em viver parecido com o mundo e em não viver parecido com o que as Escrituras nos ensinam. Meus irmãos, é nesse cenário de crise e de morte que Paulo emite uma ordem para Timóteo. Pela sua manifestação e pelo seu reino, e aí ele vai mostrar quem é o rei. Quem é o rei? Cristo. Ele é o rei. Ele está reinando. Peço a você, ou exorto a você, com insistência, que pregue a palavra. Que pregue a palavra. A preocupação de Paulo para com Timóteo é justamente que essa ordem, ela só pode ser compreendida quando nós analisamos a base teológica dela. Quando nós olhamos para o primeiro versículo e a gente entende que Paulo fala para Timóteo, diante de Deus e de Cristo, eu exorto a você, pregue a palavra. Você já aprendeu que essa palavra ela é suficiente? Você já aprendeu que essa palavra ela deve ser ensinada não só para os cristãos, mas ela deve ser evangelizada, ela deve ser proclamada para aquelas pessoas que não conhecem a esse Cristo. E o interessante é que quando a gente olha, pregue a palavra. Meus irmãos, quem é a palavra encarnada? Quem é a palavra encarnada? Como a gente pode ver em João 1, o Verbo se fez carne. Quem foi a palavra que se fez carne? O Cristo, Jesus Cristo. A ordem de Paulo para Timóteo é que ele pregue Cristo crucificado e ressurreto. E eu exorto a você, diante de Deus e de Cristo, pregue a palavra. A igreja está passando por problemas, mas a preocupação de Paulo não é falar, eu tenho um método, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma inovação. Não! A preocupação de Paulo é somente uma: pregue a palavra. E a ideia aqui, meus irmãos, é de um arauto real, é de um proclamador do rei. E aí o que significa isso, esse proclamador do rei? É aquela pessoa que ela já vem com a palavra, ela abre e ela vai ler. Na frente de todo mundo, ela vai explicar e ela vai aplicar essa palavra para o povo, mas ela não pode mudar nada. É essa responsabilidade que Paulo chama a Timóteo. Você aprendeu as sagradas letras, portanto, pregue a palavra, porque você vai ser cobrado
pela própria palavra, pelo próprio Cristo, pelo juiz que há de julgar vivos e mortos. É por ele que você vai ser cobrado. Portanto, Timóteo, não olhe para homens. E meus irmãos, nós vivemos num mundo onde aprendemos teologia por meio de vídeos curtos. Por meio de vídeos curtos. São vídeos curtos que têm nos influenciado muito mais do que a própria Escritura. Pessoas que pegam trechos de falas de outras pessoas e começam mas esse ensinamento aqui está errado por causa disso e disso. A pessoa pega um trecho e nós somos influenciados porque, eu concordo com o que a pessoa está dizendo, mas nós não vamos entender o todo que a pessoa está falando. E essas coisas vão nos influenciando. E o que mais nos influencia hoje são esses vídeos curtos. E aí todo mundo acha que é teólogo por causa desses vídeos curtos. Onde a cosmovisão das pessoas estão sendo cada vez mais alimentadas por coisas humanistas, mesmo por pessoas que estão dentro das igrejas. E a gente consegue perceber esse humanismo crescente dentro das igrejas. E as pessoas são influenciadas por isso. Mas sabe por que elas são influenciadas? Porque elas não confrontam aquilo que elas estão ouvindo na palavra, pela palavra. Se a nossa regra de fé e prática é a palavra, nós deveríamos submeter tudo à palavra, mas nós não fazemos. Não, porque aquela pessoa fala muito bem, aquela pessoa é muito inteligente. Olha a formação dela, uau! Você não fala tão bem quanto aquela pessoa, Sandro. É melhor ouvi-la. Então a gente precisa se preocupar, nós precisamos nos preocupar com a mesma exortação que Paulo dá a Timóteo. Ele fala para ele pregar a palavra a qual ele ouviu, a qual ele cresceu, a qual a vida dele está alicerçada nessa palavra. Não é simplesmente ouvir coisas novas e falar, isso é interessante. Meus irmãos, esse texto ecoa até hoje e serve para cada um de nós. A exortação que Paulo faz para Timóteo, pregue a palavra, pregue Cristo crucificado e ressurreto, pregue o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Essa é a preocupação dele. E é a preocupação para nós hoje, como igreja. A nossa preocupação deve ser proclamar Cristo crucificado e ressurreto em todos os lugares onde nós estivermos. Calvino diz o seguinte, Calvino diz que Paulo eleva Timóteo acima do julgamento humano. Que Paulo coloca Timóteo diretamente diante do tribunal de Cristo, para que ele não tema a homens, mas para que ele tema a Deus. Por quê? Porque aquela cidade, aquela igreja estava sofrendo perseguição, e que Timóteo não deveria ter medo daqueles homens, não deveria ter medo do sofrimento. Por isso que Paulo fala lá no versículo 6, eu já estou no final da minha vida, e eu me alegro, porque se eu morrer hoje, eu vou morrer por Cristo, eu vou morrer por Deus, eu vou morrer pela palavra,
pelo Evangelho. Essa é a felicidade de Paulo, e é isso que ele fala para Timóteo: tema a Deus, independentemente daquilo que os homens achem sobre você. Não importa se os homens dizem que eu sou fundamentalista, que eu sou conservador, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não me preocupo com isso. A minha preocupação deve ser se eu estou pregando Cristo crucificado e ressurreto, se Ele está sendo glorificado por meio daquilo que eu tenho exposto diariamente. E a preocupação de Paulo para Timóteo, um jovem pastor vivendo diante de lutas, ele não estava preocupado com o mimimi das pessoas, ele estava preocupado se o evangelho seria pregado ou não. Toda pregação será julgada, cada palavra proferida será pesada. E isso, meus irmãos, elimina qualquer tentativa de moldar a mensagem para agradar homens. A nossa preocupação não deve ser em agradar homens, mas a nossa preocupação deve ser glorificar a Deus, porque nós estamos diariamente diante da face de Deus. Igreja, nós estamos vivendo como se Deus não estivesse vendo. Pastores estão pregando para agradar, igrejas estão evitando confrontação, crentes estão vivendo para aceitação. Você vive diante de Deus ou você vive diante das pessoas? A sua preocupação tem sido em agradar a Deus ou a sua preocupação tem sido em agradar pessoas? Pregue a palavra. Como eu disse, meus irmãos, o conteúdo, ele é definido. O conteúdo é definido. A palavra foi escrita. A mensagem é o Evangelho. A palavra encarnada, Cristo. Coisa simples de ser pregado, de ser ensinado. Mas as pessoas têm se preocupado em outras coisas. Elas não têm se preocupado em pregar a palavra, mas ela tem se preocupado em trazer teatros diante da igreja, para que as pessoas vejam esses teatros e olhem: uau, que musical maravilhoso, vou para aquela igreja porque eles fazem musicais. Mas a palavra não está sendo pregada. Uau, vou para aquela igreja porque a música é muito boa. Mas a palavra não está sendo pregada. A preocupação de Paulo para com Timóteo é que a palavra de Cristo, o próprio Cristo, seja pregado. Meus irmãos, há uma unidade aqui inseparável. A Escritura revela Cristo. A pregação proclama Cristo. O Espírito aplica Cristo. Em todo tempo, o Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento aponta para Cristo. Nós devemos apontar para quem? Para Cristo. A preocupação é essa: que Cristo em todo o tempo seja realmente glorificado, que a nossa vida seja vivida diante de Deus. As nossas práticas sejam de acordo com a doutrina que nós acreditamos, seja a partir da cosmovisão
criada a partir de Deus, que ela seja teocêntrica e não humanista. Pregue a palavra. John Gill, ele fala que pela palavra entende-se o evangelho. Pela palavra nós entendemos o evangelho. Nós entendemos todo o conselho de Deus, tudo o que Ele deixou para nós, pela palavra. Verso 2, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Não importa se as pessoas não estão gostando daquilo que elas estão ouvindo. A nossa responsabilidade é de pregar a palavra, é de pregar Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a preocupação de Paulo. E eu estou repetindo isso para que a gente entenda isso. E o Piper ele fala que toda pregação, ela deve ser feita com exultação. E por que ele fala isso? Porque toda exultação é a transformação que Deus faz no pregador ao longo dos estudos dele. E o pregador foi exultado, foi maravilhado, foi transformado, foi mexido por aquele texto, pelo texto. E ao explicar aquele texto, a preocupação desse pregador deve ser apontar para Cristo e mostrar aquilo que Deus fez na vida dele, por meio da palavra, não por meio da experiência, mas por meio da palavra. E ele fala que toda pregação deve ser feita com exultação. Toda pregação deve ser feita com ênfase naquilo que Deus usou enquanto você estava estudando. E aí ele diz que um pregador que prega sem exultação não teve realmente um aprofundamento nas Escrituras, sem que o Espírito Santo não agisse na vida dele. Seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Olha que interessante. Paulo fala para aquele jovem pastor, a palavra, ela deve ser usada para expor o pecado, para tratar o pecado, para exortar o pecado, para repreender. A partir do quê? Da doutrina, da palavra, mas deve ser com paciência, com amor. Mas a palavra é suficiente para mostrar a dureza do nosso coração, para mostrar o nosso pecado, para escancarar e mostrar o mundo do nosso coração, que nós temos dificuldade em compartilhar com o nosso irmão, mas a palavra, ela é suficiente para corrigir, para repreender, para exortar. A palavra é suficiente. E as pessoas falam, não, a palavra não é suficiente, precisamos de outras coisas. E Paulo está falando para Timóteo, ela é suficiente para você cuidar do corpo de Cristo. Ela é suficiente para você exortá-los, para você convencê-los do erro, para você expor o pecado. Ela expõe o pecado e a gente consegue enxergar isso. E a palavra, ela é suficiente para chamar a transformação. E tudo isso deve ser feito com paciência. Tudo isso deve ser feito a partir das Escrituras.
deve ser feito alicerçado na palavra, revelando que a pregação não é mera confrontação emocional, mas ela é uma instrução teológica sólida, porque ela está mostrando a doutrina. E nós estamos hoje vendo uma realidade onde igrejas estão cheias, como dizia já há muitos anos John MacArthur, as igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque elas não estão com as suas vidas alicerçadas na Escritura, na palavra de Cristo. Elas estão preocupadas com a teologia do coach, aquele que eleva o seu ego e que fala que você é capaz, você pode. Eles não têm coragem de mostrar que a Bíblia escancara o coração das pessoas, mostrando o pecado delas. Sabe por quê? Eles têm medo de perder pessoas. Matthew Henry disse o seguinte: o trabalho dos presbíteros é convencer, repreender e exortar a partir da palavra e a partir de Cristo. Como eu disse, a igreja contemporânea ela tem substituído a exposição bíblica por entretenimento. Porém, somente a palavra, somente Cristo revelado nas Escrituras é um meio de graça para a salvação e para a santificação. E essa é a preocupação dele, em mostrar para Timóteo que Timóteo entenda. Hoje nós temos entretenimento, hoje nós temos emocionalismo, hoje nós temos superficialidade. Porém, isso não salva. Isso não salva. O que será que nós queremos? Nós queremos Cristo ou nós queremos conforto? Nós queremos Cristo ou nós queremos conforto? E aqui a gente consegue entender que não é conforto que Paulo está mostrando para Timóteo. Não é conforto. Pelo contrário. Verso 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha que interessante, pois virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Paulo mostra que vai chegar o tempo em que as pessoas não aguentarão a ouvir aquilo que elas escutam. Elas vão buscar lá fora mestres, pregadores, autores, pessoas eloquentes que falem aquilo que elas querem ouvir, que massageiem o ego delas e falem: é isso que eu acredito. Uau, é isso que eu acredito, é isso que eu vou seguir. Eu não vou ficar naquela igreja porque eles não ensinam aquilo que eu acredito. Mas a pessoa não se debruça nas Escrituras, na palavra, para estudar e confrontar, para entender se aquilo que ela estuda, se aquilo que ela tem escutado, está realmente de acordo com as Escrituras. As pessoas não fazem isso. Elas fazem o contrário, elas aprendem lá fora, e quando elas vêm e falam: opa, peraí, isso aqui está confrontando o que eu acredito, portanto, ela não é suficiente, ela não é autoridade, ela precisa ser atualizada, porque ela não acredita aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi na filosofia.
e que me fez ter uma nova perspectiva das Escrituras, em trazer novos insights, em trazer novos ensinamentos. E a pessoa não se depara com um texto desse, onde Paulo não está preocupado com a cultura, Paulo não está preocupado com aqueles falsos mestres. Paulo está preocupado em que Timóteo seja fiel a Deus, porque ele será cobrado por quem? Pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, pelo juiz que há de julgar vivos e mortos, que há de julgar todos. Ele olha para onde? Ele olha para o futuro, para a volta de Cristo, quando nós estaremos diante dele e nós seremos julgados. Essa é a preocupação de Paulo. E o interessante é que, meus irmãos, não suportarão a sã doutrina. A ideia é que eles terão uma aversão moral. Eles terão uma aversão moral. E aí a sã doutrina não é apenas rejeitada por falta de compreensão, mas por incompatibilidade dos desejos das pessoas. Elas vão correr atrás daquilo que elas desejam. Elas não vão correr atrás daquilo que confronta o ego e o pecado delas. Eles não suportarão a sã doutrina, mas rejeitarão. Eles cercar-se-ão, ou seja, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E isso só mostra uma coisa. Isso mostra da cosmovisão deles, que foi construída, centrada nele mesmo, neles mesmos. Uma cosmovisão humanista centrada no homem. Isso mostra uma autoridade invertida, totalmente invertida, onde a mensagem não é quem define o ouvinte, mas é o ouvinte que define a mensagem. Mas isso mostra mais uma coisa. Isso mostra o coração da pessoa, a idolatria do eu. Eles ajustam mestres aos seus próprios desejos. Eles correm atrás de pessoas que massageiem o seu ego. Porém, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, mas você, versículo 5, seja sóbrio em todas as coisas. Olha que interessante, versos 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às mentiras. E aí, verso 5: tu, porém, mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, pregue a palavra, seja ela dentro da igreja, exortando, corrigindo, repreendendo, mas proclame Cristo crucificado e ressurreto para aquelas pessoas que não conhecem. Porque aquelas pessoas também precisam ser transformadas por esse evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? É nossa responsabilidade pregar a palavra.
Apesar de Paulo chamar a atenção aqui para um jovem presbítero, mostrando a maneira como ele deve cuidar daquela igreja que está passando por perseguição, que está sendo bombardeada com falsos ensinos, e a preocupação dele é com que Timóteo ensine Cristo para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas sejam livradas desses falsos mestres e que elas não sejam contaminadas, porque elas estão alicerçadas na palavra, em Cristo. E é isso que Paulo está o tempo inteiro mostrando para Timóteo. E olha que ele fala: seja sóbrio, tenha domínio espiritual, fruto do Espírito. Em todas as coisas, suporte as aflições. Suporte as aflições. Você está participando do sofrimento de Cristo. Isso é consequência daquilo que Cristo sofreu. Não porque você é Cristo, mas porque aquelas pessoas que crucificaram Cristo querem que todos os seus seguidores sofram, padeçam. E ele fala da evangelização, ou seja, mais uma vez, a centralidade do Evangelho. Pregue a palavra, pregue Cristo, proclame Cristo. Você não tem que mudar nada, somente pregar aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que reina, aquele que rege, que guia a minha vida e a sua, e que nós prestaremos conta por vivermos diariamente diante dele. E ele fala: faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, persevere até o fim. Meus irmãos, nós vivemos exatamente este tempo. O gosto espiritual humano é corrupto. Igrejas são escolhidas com base em preferência, não com base na verdade. Mas o chamado bíblico permanece: fidelidade mesmo em rejeição. Fidelidade mesmo em rejeição. Todo esse texto converge totalmente em Cristo. Cristo é o juiz, Cristo é o Logos, Cristo é a palavra, Cristo é o conteúdo da palavra, Cristo é o conteúdo da pregação. E Cristo é um modelo da fidelidade. Portanto, meus irmãos, pregue a palavra significa proclamar Cristo fielmente, conforme revelado nas Escrituras, sob a consciência do juízo final, mesmo diante da rejeição humana. Mesmo diante da rejeição humana. Se a pregação não conduz a Cristo, ela falhou. Toda pregação, seja no Antigo Testamento, seja ela no Novo, seja num livro poético ou histórico, deve mostrar Cristo, deve apontar para Cristo. Se a igreja não suporta a verdade, ela confirma o diagnóstico do texto. Não estão suportando a sã doutrina. Se o pregador busca agradar homens, ele já abandonou o seu chamado. Paulo está morrendo, a igreja está em crise, o mundo está em oposição. Mas a ordem permanece. Pregue a palavra. Não importa se rejeitam, não importa se criticam, não importa se custa.
Pregue a palavra, seja fiel, a palavra permanece, Cristo reina, o juízo virá e os fiéis serão recompensados. E a exortação que o texto nos deixa é que nós devemos voltar à palavra, nós devemos amar a verdade, nós devemos permanecer firmes na palavra. E acima de tudo, olhe para Cristo, viva para Cristo, pregue a Cristo, porque Ele é a palavra eterna. Corandeu! Que possamos viver diariamente diante da face de Cristo, que é a palavra encarnada. Deus, muito obrigado pelo teu grandioso amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que ela não volta vazia. Nós sabemos que é a ação do teu Espírito Santo que trabalha em nossos corações. Senhor, que em todo tempo nós possamos reconhecer que somos pecadores e carecemos diariamente de uma santificação progressiva. E que nós só teremos, ó Pai, a partir da Tua palavra, com a ação do Teu Espírito trabalhando em nossas vidas. Nos ajude em todo o tempo, ó Pai, a olhar para Ti, a confiar em Ti, a descansar em Ti, sabendo que estamos diante de Ti diariamente e sabendo que nós existimos para Te honrar, para Te glorificar e exaltar o Teu nome. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, que possamos viver diante de Deus. Nos ajude, que possamos olhar para Ti, viver para Ti e que possamos pregar a palavra, pregar Cristo crucificado e ressurreto. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.